Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Valença. Vocês pediram e eu estou de volta com mais uma aula abordando aí um tópico, né, bem relevante de lei orgânica que vai ser aí pedido na sua prova, você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de Valença. Gente, o tópico que eu vou trazer hoje, ele não é importante, ele é essencial, tá? E eu vou dar uma dica de ouro para vocês, atenção, eu vou dar uma dica de ouro que vai economizar muito tempo de estudo de vocês sobre o estudo de competências. Quando você chegar na sua lei orgânica e abrir em competências e você ver a listagem de competências que tem lá, eu tenho certeza, nessa hora bate um desânimo, bate um desespero. E não é o tipo de assunto que dá para passar por cima, porque as bancas amam competências e pedem muita competência nas provas. Dificilmente uma prova que tiver aí 2, 3 questões de lei orgânica não vai ter algumas sobre competências municipais. Você precisa estar atento a esse tema. Então eu vou trazer uma dica aqui para você de ouro. A gente vai trabalhar algumas competências essenciais para você eliminar aí 90%, né? Ficar aí com uma margem de 90% a 95% de chance de acertar qualquer questão de competência que caia na sua prova. Então, essa aula está essencial, está de ouro, e nós ainda vamos fazer questões para não ficar dúvida, ok? Antes de começar essa aula, eu preciso mostrar para vocês os nossos materiais, tá? São materiais de questões comentadas em PDF para você treinar. Tem questão de lei orgânica, tem questão de estatuto, tem questão de regimento. Você vem aqui no nosso site, expressoconcurso.com.br, que na página inicial, ó, Câmara de Valença. Clicou aqui, vai abrir para você essa página que está aí, material que a gente está oferecendo de legislação municipal, cobrindo aí um bloco da sua prova. Um dos blocos, né, da sua prova é legislação municipal. Aqui está essa ferramenta poderosa de estudo que nós estamos ofertando. Você tem aqui Estatuto dos Servidores de Valença, são 86 questões comentadas, fazendo questão com a lei, letra de lei, para você memorizar todos os tópicos importantes que você precisa ter em mente na hora de realizar a sua prova. Lei orgânica, ó, de Valença, 81 questões comentadas, e regimento da Câmara, 85 questões comentadas. Você pode levar separadamente, ó, cada um desses materiais, ou pode adquirir aqui o nosso super combo, onde você vai levar lei orgânica, estatuto e regimento, tudo junto, com um super desconto. De R$ 53,97 vai estar saindo aí os 3 por R$ 45,99. Mais de 250 questões para você treinar para a sua prova, questões com comentário, com gabarito comentado, que ainda, né, torna o estudo mais interessante, mais eficiente e mais eficaz, não somente eficiente, mas eficaz em te ajudar a gabaritar lá legislação municipal. Professora, quero ver como é que é o material? Clicou no download, você vai ter um pedacinho do material para ir dar uma olhada, né, ver como é que o material é, para fazer a sua compra com segurança. Clicou em adquirir, vai na plataforma da Eduz, pagou com Pix, com cartão, recebe na hora, pagou com boleto, 3 dias úteis, que é o prazo para compensação do pagamento, e depois esse material vai ser enviado para o seu e-mail. Dado o recado, vamos para a nossa aula. Ah, tem mais um recado, bota aí, hashtag quero mais aula, ok? Para a gente trazer a próxima aula, bota aí, hashtag quero mais aula, aqui nos nossos comentários, não esqueça de fazer isso ajuda demais a gente, e aí, vendo o engajamento de vocês, vendo o quanto vocês querem, né, ter mais aulas de lei orgânica, eu vou estar preparando mais aulas, mais dicas, para ajudar vocês na sua preparação. Vamos então agora para essa dica poderosa. Já ajudou aí centenas de candidatos a acertarem questões de competência sem precisar ficar enlouquecido, lendo dezenas e dezenas de competências e tentando memorizá-las, porque, preste atenção, você tem um volume enorme de conteúdo para estudar. Se você já estudou todo o conteúdo, se você já está com seu aproveitamento praticamente de 100% nas questões que você está treinando para a sua prova, espero que você esteja treinando questões, e você está assim só na revisão, você pode até se dar o luxo de querer memorizar todas as competências. Mas se você
é um concurseiro comum, né? Assim como já fui, e sabe, e tá na correria, e tá tentando aí pegar o conteúdo, e ainda está tentando aumentar o aproveitamento, e tem outros conteúdos com peso e com uma relevância muito grande para você focar. Você vai, com essa dica, economizar tempo e provavelmente, né, assim, aumentando em muito a sua possibilidade de acertar qualquer questão de competência. Vamos lá? Competências do município de Valença, que estão lá no artigo, a partir do artigo 13 da sua lei orgânica. Elas vão ser 3 tipos de competência, tá? O município de Valença, ele tem 3 tipos de competência. A primeira é a competência privativa, ou seja, o que seria competência? Às vezes a gente fala competência, a pessoa, né, às vezes não se liga. Competência é o poder para, tá? O poder para, a responsabilidade e o dever de fazer é uma competência. Então, o que é competência privativa? É aquilo que somente o município pode fazer. Não cabe ao Estado, não cabe ao governo federal, somente o município pode fazer aquilo dentro, né, dos seus domínios. Então, as competências privativas estão lá no artigo 13. E ela fala mais, o artigo 13 ele fala mais ou menos isso delas. Olha, o que são essas competências? Prever a tudo quanto diga respeito, tudo, ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população. Então, compete privativamente ao município de Valença prever tudo quanto diga respeito ao seu peculiar. Peculiar quer dizer o seguinte, ao interesse que é particularmente dele, tá? Tudo que é local é do município. Legislar sobre interesse local, você vai ver lá no artigo 13. Concorda comigo que isso é um interesse peculiar? Que não cabe ao Estado intervir em assuntos de interesse local, interesses do município de Valença, e que não é do município de Vassouras, que não é do município de Rio das Flores, não, é de Valença. Então é competência local. De interesse peculiar, tá? Coisas que têm a ver com o interesse do município. Bem-estar da sua população. Então, tudo que diz respeito é igual assim, gente, olha só. A gente vive debaixo de leis, né? Tem a lei federal, leis estaduais e leis municipais. Sua casa está dentro de um território que está sendo regido por essas leis. Mas dentro da sua casa, quem faz as regras? Horário de alimentação, horário de dormir, horário de acordar, tipo de comida que se come, hábitos de lazer. Quem é que faz as suas regras dentro da sua casa? Você, né? Não cabe ao seu vizinho vir intervir, né? Não cabe ao município vir fazer leis para dizer quando você deve almoçar, o que você deve comer dentro da sua casa. Existem assuntos que são interesses da sua casa e que ninguém tem nada com isso. Isso é peculiar, tá? Então, pensa em município de Valença como uma casa. Ele vai seguir regras federais, estaduais, enfim, que sejam pertinentes, né, a ele, mas existem assuntos que são dele, assuntos que dizem respeito a particularidades dele. Esses assuntos, ele tem a competência de tratar de forma privativa, não é o outro ente federativo que vai fazer as regras, é ele, entenderam? O que acontece com as competências privativas quando você lê a lei você entra em desespero? Mas você não vai depois que você viu essa aula. São 42. Gente, são 42 competências, isso é muita coisa. 42 competências. Aí vai a pessoa querer ler essas 42 competências e decorar essas 42 competências. Você não vai fazer isso. E eu vou te explicar por quê. A outra competência que a gente tem, eu vou pular, essa daqui é comum, e vou vir aqui para suplementar. Competência suplementar, que está no artigo 15, é suplementar a legislação federal estadual no que couber naquilo que disser respeito ao seu peculiar interesse, ponto final. Ou seja, o Estado fez uma lei, e essa lei ela vai ser aplicada ao município de Valença, mas que existe um ponto ou outro, uma lacuna ou outra nela, que precisa ser regulamentada dentro do município. Nesse caso, o município faz uma lei suplementar, para poder completar essa lei. Por exemplo, a lei estadual diz que todas as flores
estão agora como, vamos supor, vamos preservar as flores. Mas existe dentro do município de Valença um tipo de flor que ela é ainda mais relevante, que ela tem ainda uma importância maior por questões históricas, etc. E aí o município de Valença fala, olha, eu vou pegar essa lei do Estado e ainda vou acrescentar que essa flor em particular, se a gente vai punir quem arrancar as outras, mas quem arrancar essa vai ter uma punição maior dentro do município de Valença. Entenderam? Ele não desconsiderou a legislação estadual, ele pegou a legislação estadual e ele completou, né, para transformar ela mais eficaz, mais eficiente, mais abrangente dentro do seu território. Isso é competência suplementar. Então, competência privativa são competências de cunho muito particular do município, são as regras da casa, bota assim, são 42. Suplementar, completar leis, né, melhorar, fortalecer legislações federais e estaduais, né, para as questões do município. E aí nos resta a que nós vamos estudar hoje, e a única que você precisa realmente estudar. Você vai ler a privativa, mas você não vai se preocupar de decorar nada, só vai ter isso em mente. Quando chegar na comum, artigo 14, município, que é competência comum. É um assunto, é uma questão que tanto o município como a União, que é o governo federal, quanto o Estado, podem em conjunto trabalhar, né? Podem em conjunto intervir. Então, cabe aos três juntos fazer, ok? Cabe ao município, cabe à União e cabe ao Estado em conjunto fazer, tá? Em conjunto. Elas são apenas 12. E o que a banca faz na hora da prova? A banca, na hora da prova, ela vai tentar pegar uma competência comum e dizer que ela é privativa, ou pegar uma privativa para dizer que é comum. Ela vai pedir uma competência comum e aí ela vai colocar 3 privativas e só uma comum. Ou ela vai pedir uma competência privativa, ela vai botar só uma privativa e 3 comuns. Então, se você souber quais são as competências comuns, por eliminação, você vai saber quais são as privativas. Entendeu qual é a questão? Por eliminação. Eu sei as 12 comuns. Eu sei que são competências suplementares e eu dei uma lida lá nas privativas. Vou dar uma olhada. Mas as comuns eu me apropriei. Então, qualquer questão sobre competência, nem que seja por eliminação, eu vou acertar. Vamos lá? Vamos fazer as competências comuns? São 14. A gente vai dar uma lida rápida, tá? Algumas são autoexplicativas. As que não forem, eu vou, dentro do possível, pontuar. Ó, zelar pela guarda da Constituição, leis das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, gente. Todo mundo tem que fazer isso. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiências. Tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, os 3 têm essa responsabilidade. Proteger documento, obras e outros... Deixa eu botar a caneta de outra cor aqui, que eu estou vermelho com vermelho, não dá, né? E outros bens de valor histórico, artístico e cultural. E os monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. Então, tudo isso aqui é importante tanto para o município de Valença, como é importante para o estado do Rio de Janeiro, como é importante para a União, para o governo federal. Impedir a evasão, a destruição e a... Evasão, gente, é saída, tá? Saída. A destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. 5. Proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Gente, tudo isso, concordam comigo que é bem intuitivo, bem tranquilo de entender, né? E dá para também ter uma ideia do porquê é uma competência geral, são assuntos de interesse geral. Não interessa só a Valença proteger o patrimônio histórico, interessa a todo mundo. Não interessa só a Valença proteger o meio ambiente, interessa a todo mundo, interessa ao Estado, ao município. Então todo mundo tem que trabalhar por isso, todo mundo tem que legislar e tem que intervir nisso. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar e incentivar, tá? A produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
Promover programas de construção de moradias e de melhorias de condições habitacionais e saneamento básico. Volte e meia você vai ver. Tanto tem projetos do governo federal de oferecimento, de facilitação para que as pessoas mais pobres tenham acesso à moradia, como existem programas municipais e estaduais para isso também, tá? Então é assim, é um interesse em comum de todo mundo. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Isso aqui é algo que você tem que se atentar, porque como é um tópico assim, um pouquinho mais, um tema não tão comum, a banca pode olhar isso aí com outro olhar, tá? Então, registrar, acompanhar e fiscalizar. O quê? Concessão de direito de pesquisa e exploração. Do quê? Dos recursos hídricos, da água, tá? Água dos rios, dos lagos e minerais do seu território. Então, se for haver uma pesquisa, um levantamento, alguma coisa que vai precisar utilizar esses recursos, explorar esses recursos, é necessário que haja um registro, um acompanhamento, uma fiscalização, tanto do município de Valença, quanto do estado do Rio de Janeiro, quanto do governo federal. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito. Presta atenção. O que a banca vai querer que você ache? A banca vai querer que você ache que o município de Valença vai legislar sobre trânsito. Não vai. Isso aí não cabe ao município de Valença. As leis de trânsito são federais. Mas política de educação, ou seja, estratégias para que as pessoas tenham consciência de como se manterem seguras no trânsito, e isso cabe ao município também. Isso cabe ao Estado e não somente ao governo federal, ok? Políticas de educação sobre segurança no trânsito. Número 1, vamos fazer questão? Vamos fazer questão? Vamos lá? Número 1, qual é a competência administrativa comum do município, da União e do Estado, conforme estabelecido na Lei Orgânica de Valença? Eu quero a competência comum. A. Cuidar da saúde e da assistência pública. Tem aqui cuidar da saúde e assistência pública, aqui ó, cuidar da saúde, sim, né? Então, sim. Isso aqui pode ser meu gabarito. Vamos olhar as outras. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público? Também. Tá certo. Ué, tem algum erro aqui, não é não? Tem algum erro? Vamos ler? Vamos ler para descobrir até o final? Vamos lá. Proteger os documentos e obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, correto. Proporcionar os meios de acesso à cultura, educação e à ciência. Gente, tudo isso aqui são competências administrativas comuns. Portanto, a letra E, todas as competências estão corretas. Todas estão corretas. Número 2. É competência comum do município de Valença, exceto, ou seja, eu quero a exceção. Preste atenção nisso aqui, na hora de uma prova tem gente que erra porque não lê isso aqui, tá? A. Proteger o meio ambiente, perfeito, e propagar a poluição em qual... Propagar não, combater. Então eu já tenho o meu gabarito. Essa aqui tá errada, exceto. Isso aqui não é uma competência comum, isso tá errado, tá? Olha, aqui ele pegou uma competência comum e mudou uma fala, né? Mudou um texto. O que a banca também poderia fazer, e normalmente elas fazem, ela poderia trazer uma competência privativa aqui. Aí você já conhece as comuns, você ia saber que aquela ali não se encaixa, tá? Olha a B, preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento da alimentação, isso. Promover o programa de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico, correto. E letra E, combater as causas da pobreza e os fatores de marginação, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos também. A gente viu que é a competência comum, portanto, meu gabarito é letra A, né? A de amor, aí. Ok? Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, se inscreva no nosso canal. Bota aí, ó, no comentário hashtag quero mais aulas para poder fazer mais aulas, mais dicas para vocês.
Segue a gente no Instagram, @expresso_concurso e @prof. Joana Fernandes. E, principalmente, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.